assassino metódico, um monstro do holocausto nazista. Eichmann foi diretamente responsável pelo assassinato de 6 milhões de judeus. O Mossad recebeu informações que ele estava vivendo em Buenos Aires. Tínhamos certeza de que aquele homem era Adolf Eichmann. Os agentes do Mossad estavam correndo um terrível risco pessoal nessa operação. A ordem era muito simples: capturá-lo e levá-lo a Israel vivo. Caçadores de nazistas na América Latina, episódio 2. Adolf Eichmann. Abril de 1960, San Fernando, Argentina. Um dos mais famosos criminosos de guerra do mundo, Adolf Eichmann, estava vivendo incógnito com sua família perto de Buenos Aires. A família havia se mudado para a periferia de Buenos Aires, para uma rua chamada Garibaldi. Mas um advogado judeu, cego, cuja filha havia tido um breve namoro com o filho de Eichmann, avisou o serviço secreto israelense. O homem apontado como arquiteto da solução final tinha sido então encontrado pelo Mossad. A informação era de que ele estava na Argentina, usando o nome Ricardo Clement, e vivia em San Fernando, subúrbio de Buenos Aires, em uma casa isolada. Por que estávamos tão céticos? Na casa não havia eletricidade, água, nada, e nos perguntamos, por que um homem como Eichmann iria para um buraco daqueles? Os agentes do Mossad achavam que Eichmann, tenente-coronel da SS, assassino de 6 milhões de judeus, não iria querer viver num bangalô tão modesto. Era impossível. Tínhamos certeza de que devia ser o homem errado. Não era o Eichmann, era outro homem. O espião do Mossad, Zvi Aharoni, foi então enviado à Argentina para investigar e alistou um voluntário local para ajudar. Zvi Aharoni tomou atitudes extraordinárias. Mandou um de seus rapazes até a casa para dizer que queriam comprar um terreno vizinho. Escondemos a câmera em uma mala para que ele não a visse. Bastava apertar certos botões na alça e as fotografias eram tiradas. Dava para tirar fotos e o homem não sabia que estava sendo fotografado. E foi assim que tiramos essas fotografias. Ele tirou as fotos do homem que pensava ser Eichmann, olhou e comparou com antigos retratos de Eichmann. A orelha esquerda era como uma digital. Fotografamos esse homem de perfil e tínhamos uma fotografia de Eichmann, de uniforme da SS, na mesma posição. Estávamos quase certos, mas não 100%, de que aquele homem era Eichmann. Tel Aviv, Israel, 8 de abril de 1960. Aharoni voltou a Israel e apresentou as fotos para o chefe do Mossad, Isser Harel. Harel a levou direto ao primeiro-ministro Davi Ben-Gurion. Ben-Gurion reconheceu então uma oportunidade. Ele estava temendo que a juventude israelense esquecesse o que houve aos judeus e que o mundo também esquecesse. Ben-Gurion convenceu-se de que era Eichmann e instruiu Isser Harel a trazê-lo a Israel para ser julgado lá. 15 de abril de 1960. O plano era simples, mas ousado. Uma equipe de agentes secretos sequestraria o criminoso de guerra e o levaria por 12.200 quilômetros até Jerusalém. Harel convocou o único homem com capacidade e coragem de realizar tal operação, o comandante do Mossad, Rafi Eitan. Pensei, de quantas pessoas vou precisar? E então comecei a escolhê-las. Rafi Eitan reuniu uma equipe quase padrão daquilo que vemos em filmes ou romances de espionagem. Cada indivíduo da equipe foi escolhido por sua especialidade: um falsificador, ou um mestre dos disfarces, ou alguém excelente em logística. Não havia James Bonds, homens charmosos em ternos vistosos. Eram homens comuns que jamais se destacariam na multidão e por isso eram tão bons.
Para os agentes, a missão era pessoal. Adolf Eichmann era o homem que fazia os trens nazistas da morte saírem na hora. Ele era o homem que tinha ajudado a enviar milhões de judeus de toda a Europa ocupada às câmaras de gás. Eichmann era tido como o arquiteto da solução final e era muito bom no que fazia. Os pais de muitos dos agentes foram mortos essencialmente pelas mãos daquele homem. Era um nazista fanático, intenso, ferozmente eficiente e virulento. Perto do final da guerra, ele disse a um outro nazista que morreria feliz, sabendo que havia matado 6 milhões de judeus. Seu papel era isolar as populações judaicas, levá-las aos guetos e, no final, enviá-las aos campos de extermínio como Auschwitz. Era quase como se estivesse operando uma fábrica, a fábrica da morte. Eichmann era especialista em judeus e sabia muito a respeito deles. Era um burocrata, mas também saía em campo. Ele ia ver as técnicas que estavam sendo usadas nos caminhões de gás e como matar judeus com tiros. Ele tinha contato direto. Ele era um nazista inescrupuloso, assassino e cruel, disso não há dúvida. Era uma operação extremamente significativa para o Mossad. Se aquela operação fosse um sucesso, colocaria o Mossad no mapa. Era algo incrivelmente ousado para os israelenses. Eles queriam mostrar ao mundo que não se mexia com Israel. Não importa onde estiverem, vamos pegá-los. Buenos Aires, Argentina, 22 a 24 de abril de 1960. 2 semanas depois de Eichmann ter sido fotografado, uma equipe de reconhecimento de agentes do Mossad chega à Argentina em voos separados e em dias diferentes. Todos viajamos com passaportes falsos, de idiomas que não dominávamos, de países que não conhecíamos e não tínhamos ninguém a quem recorrer. O pessoal da logística do Mossad fez nossa programação. Como chegar à Argentina, hotéis onde ficar, qual identificação usar. 25 de abril de 1960. Sua tarefa, confirmar que o homem na fotografia ainda estava no mesmo endereço. O especialista em vigilância Avraham Bendor se dirigiu para a rua Garibaldi. Eu queria ver a área e a vizinhança. Svi estava dirigindo e eu sentado ao lado. Por sorte, quando chegamos, um ônibus chegou. E de repente vi um homem andando. E disse a Svi, é o homem da foto. É o Eichmann. É o Eichmann. Svi ficou tão animado que pisou no freio. Era um carro ruim e o freio fez barulho. E eu falei, cuidado, ele pode suspeitar. Quando Svi pisou no freio, achei que ele não deveria ser da minha equipe por ser muito nervoso. Eichmann andou 150 metros, virou à esquerda e andou mais 15 minutos. Virou à esquerda e entrou na casa. Era a única casa mesmo. Vigiamos a casa de Eichmann durante dias. Eles começaram a descobrir exatamente o que Eichmann fazia. A que horas acordava, a que horas saía para o trabalho, que ônibus tomava, quanto tempo ficava no trabalho, quando voltava para casa, o que fazia ao chegar e quando as luzes se apagavam à noite. 27 de abril de 1960. Uma única palavra foi enviada por telex ao quartel-general do Mossad em Israel. Cenoura era o código que dizia várias coisas. 1. Encontramos o homem que estava na foto que Svi levara. 2. Que a situação em campo possibilitava fazer uma operação de sequestro. 3. Continuaríamos a vigiar a casa. Em Jerusalém, o chefe do Mossad deu luz verde para a Operação Eichmann. Capturar o homem que organizou o genocídio dos judeus europeus e levá-lo a Israel para ser julgado por seus crimes. Eu tinha 14 anos quando deixei a Tchecoslováquia. Fomos para a Hungria e em 1944 fomos levados a Auschwitz.
Todos nós, minha mãe, minha irmã, meu avô, minha tia e eu, juntos no trem. Estávamos com muito medo, com fome, frio, humilhados. Fomos levados para Auschwitz para sermos exterminados. Voltaremos a seguir com Caçadores de Nazistas na América Latina, no Nat Geo. Após dizimar a população judaica polonesa em 1944, Eichmann enviou os 700 mil judeus da Hungria para a morte. Após dizimar a população judaica polonesa em 1944, Eichmann enviou os 700 mil judeus da Hungria para a morte. Qualquer pessoa que seja judeu húngaro ou tenha raízes na Hungria e fosse judeu, terá um parente e ancestral que foi morto por Eichmann. As portas se abriram e a primeira coisa que ouvimos foi um pastor alemão latindo. E eu não acreditava. Lá estávamos nós, naquele local horrível. O chefe do Mossad sabia que não adiantava pedir à Argentina que extraditasse Eichmann. Isso levaria o nazista a se esconder. 4 de maio de 1960. A equipe de sequestro chegou, mas eles têm muitas coisas a fazer. Não é só atingi-lo na cabeça, colocá-lo num carro, colocá-lo num avião, vamos para casa, missão cumprida. É preciso pensar, se o pegarmos, onde vamos manter? Precisavam então alugar uma casa, e alugar uma casa em 1960 na Argentina não era uma coisa fácil de se fazer. Havia muitas coisas desse tipo que não haviam sido levadas em consideração e que eles precisavam fazer. Essa tarefa foi dada ao mestre dos disfarces, Itzhak Nesher. Posando como um locatário, ele encontrou uma casa a 1 hora de Buenos Aires. Eles escolheram aquela casa por ser afastada dos vizinhos, ter um quintal fechado e diversos aposentos grandes suficientes para receber todos aqueles agentes. Era uma casa normal numa área quieta em Buenos Aires. Esse era o primeiro fator. O segundo era o fato de precisarem tirar Eichmann do país. Harel teve a ideia de talvez transportarem Eichmann num avião da El Al. Mas a Companhia Aérea Nacional de Israel não voava para Buenos Aires, com uma incrível exceção. Por sorte, e foi uma daquelas grandes coincidências, era o aniversário de fundação da Argentina e os israelenses disseram que gostariam de enviar uma delegação de dignatários para comemorar. E a Argentina aceitou. Claro, mandem um voo especial. E era esse voo que seria aproveitado para tirar Eichmann do país. A operação então ocorreria com base em quando aquele avião estaria chegando e em quando ele poderia decolar de Buenos Aires. O avião estava marcado para chegar no dia 12 de maio e decolar no dia seguinte. Isso significava que tinham 1 semana para sequestrar o criminoso de guerra. O tempo estava correndo. Nós víamos Eichmann todos os dias, sempre na mesma hora, exceto aos domingos. Mesmo ônibus, mesma hora, tudo igual. Eichmann era uma pessoa metódica, gostava de sair do ônibus 202 na mesma hora todos os dias, voltando da grande fábrica de carros onde trabalhava. A estrada perto da casa não era muito movimentada. Não tinha gente andando e também havia poucos carros. A Rua Garibaldi, em 1960, era a pior rua em todo o hemisfério sul para realizar um sequestro. Era completamente exposta. A casa de Eichmann era apenas um bloco de concreto. Era como colocar um dado numa mesa de sinuca. Estava lá no meio e não havia nada ao redor. Se alguém estivesse andando e parecesse diferente, seria notado imediatamente. Era um lugar estranho para realizar um sequestro, mas era lá que deveria ser feito. Então pensamos, é isso. Depois de observar o Eichmann e sua forma de fazer as coisas, estávamos convencidos de que o jeito mais fácil de pegá-lo seria assim que ele descesse do ônibus, indo para casa. Mas realizar o plano sem falhas era algo totalmente diferente.
O plano básico era, quando Eichmann descesse do ônibus ao voltar do trabalho à noite, assim que virasse a esquina para entrar na estradinha que levava para sua casa, seria pego. O plano era que Zvi Malkin andasse da casa para o ônibus. Eichmann andasse do ônibus para a casa. E eles deveriam se encontrar no caminho. Zvi Malkin deveria dizer: "Momentito, senhor, preciso perguntar-lhe algo." Esse era o plano, desde o começo. Para acertar os mecanismos e as táticas, ensaiamos 300 ou 400 vezes. Eles ensaiaram jogar Eichmann no carro, colocá-lo no chão do veículo e dirigir para longe. Queríamos fazer tudo em 20 segundos. Praticaram diversas vezes a rota pelas quais iriam fugir, caso a polícia os estivesse seguindo. Não carregávamos armas porque seria incriminador. Por que precisaríamos de armas? Não queríamos atirar em ninguém. Como sabíamos que nosso único inimigo seria a polícia argentina ou os militares argentinos, não precisávamos de nenhuma arma. E foi um risco que assumimos. Os agentes do Mossad estavam correndo um terrível risco pessoal ao entrar nessa operação. Se fossem pegos na Argentina em 1960 como conhecidos espiões estrangeiros, não seriam executados, mas ficariam na prisão por muitos e muitos anos. E, é claro, Israel negaria qualquer envolvimento, como é a tradição na espionagem. Então, sim, foi um risco terrível. Desde a guerra, a Argentina ofereceu porto seguro a nazistas de alta patente como Eichmann. Havia uma rede que Juan Perón, o presidente da Argentina, montou para trazer os nazistas para a Argentina. Toda a rede de ex-nazistas sabia que, se conseguissem chegar ao país, o governo argentino lhes daria suporte. Com a vitória dos aliados em 1945, Eichmann passou a ser procurado e fugiu. Ele conseguiu ir a Hamburgo e acabou numa cidade chamada Eversen, onde trabalhou no campo. Lá ele encontrou um antigo guia nazista que orientava como criar galinhas. Mas em 1950, temendo ser capturado, simpatizantes nazistas da Igreja Católica ajudaram a organizar a passagem de Eichmann para a América do Sul, partindo do porto de Gênova, sob o nome de Ricardo Clement. A rota que ele usou era uma rota de fuga muito conhecida. Algumas pessoas até a chamavam de Caminho dos Ratos. Eichmann recebeu toda a documentação de que precisava, como visto de entrada na Argentina, visto de saída da Itália e assim por diante. Eichmann foi de navio na terceira classe tentar uma nova vida naquele país da América do Sul. Eichmann não era o único nazista importante a acabar na Argentina. Havia quase uma grande quantidade de nazistas indo para lá. Alguns deles levaram algum dinheiro, mas a maioria levou conhecimento técnico. O antigo oficial da SS tentou diversos negócios, desde cuidar de uma lavanderia até criar coelhos. Em nenhum foi bem sucedido. Arrumou um emprego fixo em uma fábrica da Mercedes-Benz. A ditadura militar da Argentina havia recebido nazistas como Eichmann e não aceitaria tão bem uma equipe de espiões israelenses em seu território. Para enganar as autoridades, os agentes forjaram diversas placas para os veículos de fuga. Tínhamos 3 placas de carros e elas não eram trocadas automaticamente, como nos filmes do James Bond. Tínhamos que colocar uma placa em cima da outra para não perdermos tempo tirando a de baixo. Era bem melhor do que nos filmes, muito mais rápido. Para cada placa tínhamos documentos diferentes. Na Argentina dos anos 50, os carros de aluguel não eram os sedãs bonitos de hoje em dia. Estavam caindo aos pedaços e sempre podiam quebrar.
Os carros estavam em péssimas condições, todos eles. Precisamos até empurrar um deles. E claro, qualquer coisa podia acontecer. A Operação Eichmann estava a todo vapor. Assim que Eichmann se escondeu após a guerra, sempre se preocupou em ser encontrado. Estava constantemente preocupado sobre se alguém o seguia, se tinha alguém vindo atrás dele. Os agentes temiam constantemente. Havia o perigo dele tentar escapar e fugir de nós. É claro que havia o perigo. De uma forma ou de outra, com luto ou não, aquele era o momento de agir. Não tínhamos nenhuma comunicação. Sem comunicação, sem armas. Pode-se dizer que foi uma operação primitiva. Mas às vezes, uma operação primitiva funciona melhor que as outras. 11 de maio de 1960. O sequestro de Eichmann está em andamento. Os agentes do Mossad chegaram no escuro, cerca de 30 minutos antes que Eichmann voltasse do trabalho para deixarem os carros preparados. Eles tinham 2 carros, um para capturá-lo e outro para servir não apenas como reserva, mas como carro de interferência caso estivessem sendo perseguidos pela polícia. Havia 4 agentes no carro da frente. Era a equipe do sequestro. Eles iam pegá-lo. Eles iriam sair do carro e ficariam mexendo no motor. Era a tática clássica. Usar um carro quebrado para ficar de vigia. E ficaram esperando. Às 7h40 da noite. O ônibus chegou e eles esperaram a Eichmann descer. Mas Eichmann não estava lá. Eles não podiam acreditar. A única noite em que ele não chegou no ônibus às 7 da noite foi a noite em que iríamos pegá-lo. O pessoal estava, como direi, muito tenso. Voltaremos a seguir com Caçadores de Nazistas na América Latina. 11 de maio de 1960, 8 da noite. Toda noite Eichmann esteve no mesmo ônibus e na noite do sequestro ele não estava. Os agentes esperaram e esperaram e nada do nazista. Depois de 20 minutos a meia hora, o grupo começa a ficar nervoso. Algumas bicicletas e também alguns homens passaram e perguntaram alguma coisa. O pessoal ficou tenso. Zvi Aharoni perguntou: "E então, vamos embora?" E eu disse: "Não, vamos ficar." E é bom lembrar que, sendo a rua Garibaldi um lugar vazio e desolado, a presença deles ali estava ficando óbvia. Então, de repente, veio outro ônibus. 8h05 da noite. E dele saiu a inconfundível figura baixa de 1,73 m. O homem baixo andando era Eichmann, sem sombra de dúvida. Vimos Eichmann vindo e aí a operação começou. Quando ele veio com a lanterna, eu o ceguei com os faróis, para que ele não visse o outro carro. Ele estava indo na direção dos agentes e um deles, Malkin, cujo conhecimento de espanhol se resumia a um momento ou um momentinho. Malkin se dirige a ele e diz: "Um momentito, senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta." Tentando fazer com que Eichmann o visse, ele disse isso. Mas Eichmann mostrou estar com medo. Ele colocou a mão no bolso e os agentes acharam que ele tinha uma arma. Malkin então pulou nele e o pegou pelo pescoço, ao invés de tapar sua boca. Tentou segurar a mão de Eichmann no bolso e o nazista começou a gritar.
Ele começou a gritar e eu fiz bastante barulho com o motor para abafar os gritos. Naquele momento, Malkin agarrou Eichmann e eles lutaram, até que caíram numa vala. Nós pulamos nele, pegamos pelas pernas, barriga, cabeça e o colocamos no carro. E disseram para ele ficar quieto. Essa foi a primeira ordem que Eichmann jamais recebeu de um judeu. Moshe Tavor foi imediatamente para a frente. Zvi Aharoni já estava no carro com o motor funcionando. E eu estava atrás, com a cabeça de Eichmann no meu joelho. Nós o cobrimos com o cobertor. E então Zvi Aharoni disse a ele em alemão: se quiser viver, fique quieto. E também disse: Precisa cooperar conosco, senão vamos matá-lo agora. E o Eichmann disse uma frase em alemão que significava: já me rendi ao meu destino. Eichmann estava no carro e eu tinha que liderar o caminho para o esconderijo. Ninguém disse nada. Minha mão estava na boca dele e ele estava totalmente quieto. Depois de 1,5 km, paramos e trocamos as placas do carro. Eram placas argentinas e foram trocadas por outras placas falsificadas para que não houvesse suspeita dos carros. Foi preciso trocar tudo isso em segundos. A rua Garibaldi ficava longe do esconderijo. E lembre-se que eles estavam em um carro argentino alugado de má qualidade e que podia quebrar a qualquer minuto. Se quebrasse e a polícia viesse ajudar, seria o fim. Passamos por um ponto de controle militar e policial. Um policial me parou, mas não disse nada. Nem eu. O policial viu as placas do carro e nos mandou seguir. Foi um trajeto nervoso, mas finalmente eles conseguiram chegar ao esconderijo e o levaram para dentro. Colocamos óculos vendados em seu rosto para que ele não visse ninguém e não pudesse se lembrar de ninguém. Não podíamos falar nenhuma sílaba. Não falamos com ele. Ele tampouco falou conosco. Tiramos as roupas dele para verificar se não carregava nenhuma arma ou lâmina para se matar. Ele foi examinado por um médico que fazia parte da equipe para confirmar se estava bem do coração. É muito estressante ser sequestrado. E eles precisavam fazer uma coisa, estavam 90% certos de terem pego o Eichmann, mas não estavam 100%. E precisavam então verificar se não estavam sequestrando o homem errado. Antes de irmos para a Argentina, estudamos a pasta da SS que tínhamos em nosso arquivo. Sabíamos as medidas de Eichmann, suas cicatrizes faciais, essas coisas. E tudo isso nos ajudou a identificá-lo antes de interrogá-lo. 9h15 da noite. Um dos agentes recebeu a missão de interrogar Eichmann para estabelecer exatamente quem ele era, o que andou fazendo e assim por diante. Perguntei a ele qual é o seu nome e ele disse: Ricardo Clement. E esse é seu nome verdadeiro? E ele se recusou a responder. Zvi era um interrogador muito metódico. Ele conseguia tirar uma pessoa do sério ao fazer a mesma pergunta devagar, várias vezes. Ricardo Clement? Esse sempre foi seu nome? Qual era o seu nome antes? Ele disse: Otto Henninger. Otto Henninger era o nome que ele havia usado na Alemanha após a guerra. Os agentes sabiam o número de identificação de Eichmann na SS e encontraram a cicatriz onde a tatuagem denunciadora da SS estaria. Mas Eichmann começou a queimá-la logo depois da guerra, pois sabia que seria um importante identificador. Zvi perguntou: Você serviu na SS? Ele confirmou.
E qual era seu número lá? Ele disse o número correto de Eichmann, então não poderia dizer que era Otto Henninger se sabia o número correto de Adolf Eichmann. Ele não era um gênio, cometeu um erro. E Eichmann soube então que a farsa tinha acabado. Em 10 ou 15 minutos, o nazista admitiu ser Adolf Eichmann. Estávamos muito felizes, é claro, por definitivamente ser ele o homem certo, porque até aquele momento não tínhamos certeza absoluta. Perguntei a ele se havia tido algum papel no Holocausto ou como esteve envolvido. E é claro, ele negou tudo. Negou tudo. Seria de se esperar que um monstro como Eichmann tivesse uma presença física muito mais impressionante que crimes. Odeio trens. E quando ouço esse som, sou imediatamente transportada de volta a 1944 e à viagem a Auschwitz. Tínhamos que sair do trem. Vimos o soldado ali e vimos que as pessoas estavam de pé na fila. E um ia para a esquerda e um para a direita. Nós fomos para a direita. E os mais velhos foram imediatamente para as câmaras de gás. Não vi mais minha avó. Não a vi indo embora. Eles sempre separavam as famílias. Minha tia e eu de um lado, minha irmã e a mãe do outro. E foi a última vez que as vi. 13 de maio de 1960. A missão havia sido perfeita até ali. O avião israelense especial que tiraria Eichmann do país iria atrasar. A equipe tinha um problema sério em mãos. Estavam presos naquela casa, com aquela figura do mal importante nas mãos e a milhares de quilômetros longe de casa. E aquilo não era nada confortável. Buenos Aires, Argentina, 14 de maio de 1960. Os agentes do Mossad que estavam com Eichmann tinham um sério problema. Pensaram que ficariam no esconderijo por 2 ou 3 dias. Na verdade, o voo especial da El Al seria postergado em até uma semana. Sabíamos que o voo chegaria na Argentina entre o dia 20 e 21 de maio. E não havia muito a fazer até que seu meio de fuga, o avião da El Al, pudesse levá-los de volta a Israel. Esconderijo, terceiro dia. Estavam presos no esconderijo. E como acontece quando pessoas ficam juntas em momentos de grande estresse, alguns dos membros da equipe estavam se provocando. Estavam constantemente preocupados no esconderijo que alguém fosse atrás deles. A polícia, amigos de Eichmann ou, o mais importante, sua família. Sabia-se que a família o estava buscando, tentando encontrá-lo, com diversos amigos deles simpáticos aos nazistas. O risco era definitivamente a comunidade alemã de Buenos Aires. Quanto menos acontece, mais você se preocupa. Rafi era o responsável. Esconderijo, quarto dia. Ele achava que era impossível que os nazistas ou a família não procurassem Eichmann. Ele estava muito preocupado. Foi um período muito tenso. O que também não ajudava é que não queriam deixar Eichmann fora de vista, ou ele poderia tentar suicídio ou tentar escapar. E o que era muito desagradável era que os agentes precisavam ajudá-lo a ir ao banheiro. E isso significava ajudá-lo a fazer tudo. É difícil limpar alguém quando sabe que aquele homem matou 6 milhões de pessoas do seu povo. Teria sido muito mais simples matar Eichmann, mas o plano era levá-lo de volta vivo para o julgamento. Todos que estavam na casa, alguns inclusive sobreviventes do Holocausto, sabiam como era importante levar Eichmann vivo para Israel. Eles todos sabiam, entendiam e concordavam totalmente com aquilo. 16 de maio de 1960. Os agentes insistiram que Eichmann assinasse um documento dizendo que ele estava voltando para Israel por vontade própria. Pois se fossem pegos pelas autoridades argentinas, poderia ser sua única salvação.
Eichmann tentou manipulá-los dizendo, sou cidadão alemão, deveria ser julgado na Alemanha. Mas eles disseram, você vai para Israel, e acabaram conseguindo que ele assinasse. Ele me deu uma carta, tenho essa carta aqui que diz: eu, Adolf Eichmann, signatário desta carta, declaro estar pronto a ir para Israel para aliviar minha consciência. Ele disse que entendia qual era seu destino e que o estava enfrentando. 19 de maio de 1960. 8 dias depois de Eichmann ter sido sequestrado, o avião da El Al, especialmente fretado, finalmente aterrissa em Buenos Aires. 24 horas depois, começa a fase final e mais perigosa da missão. Aeroporto Internacional de Buenos Aires, Argentina. A forma de tirar Eichmann do país neste avião da El Al era espetacularmente brilhante. Eles decidiram disfarçar Eichmann como comissário de bordo. O médico da equipe que cuidava dele deu uma injeção nele. Os agentes iriam fazer de conta que ele estava bêbado, então saíram do esconderijo. 11 da noite. Finalmente chegaram ao aeroporto e se dirigiram para uma área especial onde a tripulação podia entrar. E lá estava Eichmann ligeiramente comatoso. Eles o tiraram do carro e o carregaram para o avião vestindo o uniforme de aeronauta. E ficamos esperando a decolagem ser liberada. A tripulação diplomática que havia ido à Argentina havia desembarcado. O único passageiro voltando a Israel, além da tripulação e do Mossad, era Adolf Eichmann. Contaram à tripulação apenas cerca de 1 hora antes da decolagem que estavam levando Adolf Eichmann para fora do país. Os agentes viajam como diplomatas israelenses e a tripulação da El Al. Mesmo depois de terem colocado Eichmann no avião, na poltrona da primeira classe, ainda não estavam em casa. As autoridades argentinas de imigração apareceram no avião, pois era seu direito. Queriam verificar os passaportes e andaram pelo avião, fazendo isso. Claro, havia um passaporte para Eichmann com nome falso. O que há com ele? Perguntou um oficial argentino. Está bêbado, muita diversão. Sabe como é Buenos Aires? Muitas noitadas, garotas. E por sorte o argentino achou que era perfeitamente normal. Não era o primeiro comissário bêbado que eles haviam visto, então saíram e a escada foi retirada do avião. Estavam prontos para decolar. Estavam taxiando para a pista quando de repente o controle de tráfego aéreo mandou parar. Ainda não podem ir a lugar algum. Imagine só aquele momento. Estavam com Eichmann prontos para decolar. E agora surge outro problema. Voltaremos a seguir com Caçadores de Nazistas na América. Momentos antes de decolar, o avião que levava Eichmann para Israel foi impedido de decolar. Disseram 5 minutos, depois 10 minutos e depois 20 minutos. Estávamos suspeitando de tudo. Estávamos muito tensos. Será que as autoridades haviam sido avisadas que Eichmann estava a bordo? Será que a operação fracassaria? Yasser Harel queria decolar sem permissão e arriscar a bravura da Força Aérea Argentina, quando um rapaz chamado Shaul, que era o navegador do avião, disse: vou sair e ver qual é o problema. Esse navegador ouve então de Yasser Harel: se não voltar em 10 minutos, vamos decolar sem você. O navegador então saiu do avião com o coração na boca, pensando, talvez eu nunca mais volte. O problema era que não havia informado algo no plano de voo. O navegador voltou a tempo ao avião e eles decolaram. Claro, foi um grande alívio e satisfação. Finalmente decolamos e estávamos no ar com Eichmann no avião. O piloto anunciou quando o avião saiu do espaço aéreo argentino. Houve então uma comemoração por haverem conseguido. Mas ainda não estavam em casa.
Naquela época, normalmente se voava de Buenos Aires para o norte do Brasil, após reabastecer em Recife, cruzavam o Atlântico até Dakar, na África, onde se reabasteciam, e dali seguiam para Israel. Mas claro que os israelenses não queriam ficar na América do Sul, caso alguém estivesse atrás deles. Tinham então que tentar cruzar o Atlântico até Dakar com apenas um tanque de combustível. Foi arriscado, pois estavam quase no vapor quando aterrissaram. Quando foi anunciado que Adolf Eichmann havia sido capturado, o mundo ficou surpreso. Ver o serviço secreto israelense capturar uma pessoa a milhares de quilômetros dali e fazer tudo de forma secreta foi algo extraordinário. Um ano depois, 11 de abril de 1961, Jerusalém. O julgamento de Eichmann foi, de muitas formas, mais do que icônico. Na verdade, colocou o Holocausto no mapa cultural. Aquilo lembrou ao mundo o que havia acontecido no Holocausto e lançou uma investigação sobre a experiência judaica durante a guerra. Sem o julgamento, as pessoas talvez tivessem varrido o Holocausto para debaixo do tapete. Houve testemunhos muito poderosos durante o julgamento, pessoas que tinham conhecido Eichmann ou sobrevivido aos campos. E o alcance e a selvageria do que havia acontecido eram incrivelmente emocionantes. A defesa de Eichmann era aquela velha, cansada, antiquada e entediante desculpa: eu estava seguindo ordens. Eichmann foi declarado culpado, o que não foi surpresa, e ele seria executado. Quando soube que Adolf Eichmann havia finalmente sido capturado e enfrentaria a justiça, fiquei muito satisfeita de ver que ele pagaria pelo que tinha feito. Foi difícil entender como aquele homem, que não parecia uma grande personalidade, fora responsável pela morte de milhões de pessoas. Não sei a resposta. Na véspera de seu enforcamento, ele escreveu cartas para sua família e declarou o quanto amava a Alemanha e que tudo o que fez foi pela sua pátria. Foi tirado de sua cela e enforcado de forma rápida e eficiente. O corpo foi imediatamente cremado e as cinzas foram colocadas em um balde. E o balde foi colocado em um barco que saiu do litoral israelense, indo além das águas israelenses, pois elas não queriam ser tocadas pelas cinzas daquele homem. Jogaram então as cinzas na água e, como sobrou um pouco no balde, eles o lavaram, pois queriam tirar até o último grão do corpo de Eichmann dali. Lavaram bem o balde e voltaram para casa. O fim foi justo. Versão Marshmallow São Paulo.